Toca Livros e o Universo dos Livros apresentam Vozes Transcendentes, os novos gêneros da música brasileira, de Larissa Ibumi Moreira, narrado por Silmara Souza Melo. Prefácio. Sobre falas e escutas, as narrativas do agora sob o signo da diversidade. É sempre difícil olhar o agora. Em uma das tentativas de elaborar uma espécie de psicanálise social, Sigmund Freud, fundador da vertente que revolucionaria o olhar científico acerca do sujeito no início do século XX, vai dizer que são muitas as tentativas de se voltar ao passado e prever o futuro, mas poucos são aqueles que conseguem viver o presente e apreciar devidamente o seu conteúdo. É desse ponto de partida, a dificuldade de viver e, ao mesmo tempo, de radiografar o agora, que quero falar para apresentar este audiolivro. Recorro à psicanálise por dois motivos. Primeiro, pelo fato de Sigmund Freud, já em 1905, ter colocado a sexualidade na formação do sujeito de forma central. Não que ele, em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade humana, tenha buscado ditar uma teoria sexual propriamente dita e dar por encerrado o assunto. Pelo contrário, ao final desse estudo, que ele mesmo considera insatisfatório, admite-se que estamos longe de alcançarmos a completude do assunto justamente pelas múltiplas formas e direções que a sexualidade pode tomar. Segundo, escolho a abordagem psicanalítica pela intersecção que ela possibilita entre a constituição do sujeito, isso é, o eu, e a cultura, a dimensão própria do outro. Para as questões de gênero e sexualidade, essa perspectiva me parece primordial. Como Maria Rita Kell aponta, a principal marca que o sujeito recebe antes mesmo de nascer é a marca da diferença sexual binária, e essa é uma das grandes questões para ele. É dito, é um menino ou é uma menina. Sem que haja qualquer manual de instruções, o sujeito deverá lidar com um desses significantes e com o universo sígnico que carregam, como, por exemplo, as performatividades que se esperam de um homem ou de uma mulher. Desse modo, o trabalho de Larissa Ibumi é excepcional por apresentar, através de entrevistas, as relações entre sujeito, cultura e sociedade e escancarar que essas duas últimas instâncias, que antecedem o sujeito e seu desejo, nem sempre conseguem deles dar conta de forma plena. Ao optar por falar em primeira pessoa, a autora sai da usual posição de pesquisador-objeto e passa a não mais especular sobre o outro, mas sim dar voz e vez para que o outro se coloque. Essa mudança é significativa, justamente por estabelecer uma relação de pesquisa menos compromissada com hipóteses de investigação científica e mais interessada com a construção da realidade, entendendo que ela é tecida a partir do cruzamento de narrativas. Sim, mais uma vez, a linguagem, pessoais e coletivas. Quando falamos da questão LGBTQI em uma perspectiva social, é preciso destacar que na nossa cultura, em que a música popular ocupa um lugar privilegiado, ela historicamente se faz presente desde pelo menos meados do século XX. Das personagens Geni e Bárbara presentes nas canções de Chico Buarque, aos corpos e discursos de Tuca, Ney Matogrosso, Marina Lima e Cássia Eller. Porém, mesmo com todo o legado deixado por artistas que desbravaram as mais diversas formas de identidade de gênero e sexualidade, o que se apresenta na atualidade nos parece novo. E, de fato, é. Nascida no bojo de novas configurações sociais, a geração de artistas aqui representada por 14 nomes traz outras questões. Se de um lado temos a dimensão subjetiva que encontra expressão na música, por outro clama-se por visibilidade coletiva em meio à sociedade do espetáculo, para citar Guy Debord, onde aquilo que não é visível parece não existir. Ao mostrar como os indivíduos vão organizar, por meio da linguagem, suas próprias formas de ser e estar no mundo, este audiolivro apresenta a pluralidade de sentidos possíveis. Nessa direção, a escuta da pesquisadora, assim como ocorre na prática clínica da psicanálise, vale ouro. Escutar significa dar espaço para que o outro, através da fala, instância pessoal e intransferível, se apresente.
Cada palavra desvela um sujeito atravessado pela linguagem, que tenta chegar perto do real, daquilo que não tem nome, onde mora o desejo. Somos seres desejantes e por algo nos faltar, falamos. E por querermos nos reconhecer nos outros, ouvimos. Renato Gonçalves, pesquisador de canção popular, comunicação e psicanálise. Escola de Comunicação e Artes, ECA USP. Apresentação. Esta coletânea de entrevistas, realizadas com artistas da nova cena musical brasileira, tem uma característica que a define: a desconstrução das fronteiras de gênero na música. São mulheres e homens transexuais, transgêneros, travestis, de gênero não binário e cisgêneros ou drag queens, de orientação sexual diversa, gays, lésbicas, bissexuais, pansexuais e heterossexuais, que representam vivências políticas no palco por meio de canções, performances e discursos potentes. Não se trata de uma análise acadêmico-teórica nem de um estudo sobre gênero, mas sim de um registro de um novo e efervescente movimento cultural. Chega a ser uma aventura fabulosa e, ao mesmo tempo, frustrante a tentativa de abarcar uma cena que está viva no presente. Ainda assim, é necessário fazer um recorte para dar conta de retratar as novas experiências de gênero da música, o que me levou a apresentar as seguintes personagens ao leitor: Raquel Virgínia e a Sucena do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira, Rico Dalazan, Lineker, São Iantó, Linda Quebrada, Tiele, Luana Hansen, Jupe do Bairro, Tássia Reis, Eric Barbie, Lued Luna, Paula Cavalciuc e Johnny Hooker. A cada semana surgem novos artistas, novas referências, novas experiências de gênero na música brasileira, as quais minhas lentes não puderam alcançar. Assim como não estão aqui presentes tantos outros conhecidos pelo público, como Pablo Vittar, MC Trans, Não Recomendados, Candy Mel, Ellen Oléria, Jalu, Alexandre Hadesh, Valéria Houston, Aretha Franklin, Zé Ed, Verônica Decide Morrer, Ivana Wonder, Tris, Karina Burr e muito mais. Além das questões de gênero, os artistas selecionados têm em comum outro fator: a diversidade tanto musical quanto social. Alguns alcançaram maior visibilidade na mídia, outros ainda estão na batalha para gravar o primeiro disco. Ambos compartilham trajetórias de luta para existir da forma que são, antes e depois da carreira musical. A seguir, o ouvinte acompanha os processos de transição, de descobertas e de lutas narradas pelos próprios protagonistas. As entrevistas foram realizadas segundo a metodologia da história oral, que consiste, em linhas gerais, na escuta conduzida da história de vida de cada personalidade entrevistada. Dentro da mesma metodologia, foi feita a transcrição dos áudios gravados e aplicada a transcriação, método que comporta pequenas interferências na forma do texto, com o objetivo de manter a sequência sem alterar o sentido da fala. Ou seja, nesse processo, as falas dos artistas foram transformadas em 14 crônicas em primeira pessoa, nas quais contam a história de vida, sua trajetória artística e seus processos de construção e desconstrução de gênero e sexualidade. Não há a pretensão de homogeneizar a cena musical, por entender quão diversa e multifacetada ela é. Por isso mesmo, refiro-me ao termo cena como metáfora de um espaço que comporta atores distintos, executando diversas funções e ações, mas que são unidos por um mesmo sentido, em um mesmo espaço-tempo. Essa cena é também um movimento plural, que se constrói coletivamente por meio de um discurso potente de empoderamento e de combate aos preconceitos e violência de gênero. Eu, enquanto mulher cisgênero, negra e bissexual, realizo, sobretudo, um grande aprendizado com este audiolivro, com a possibilidade de ouvir, registrar e transmitir experiências políticas de vida e de arte, de pessoas que reexistem apesar da sombra conservadora no encalço. Sombra que insiste em violentá-los, seja pela negação de sua existência, seja pela censura de seus corpos. Que essas experiências possam ser um farol para a obscuridade de tantos armários. Identidade de gênero e orientação sexual.
Com a intenção de guiar o ouvinte no decorrer do audiolivro, elaborei um pequeno glossário, se é que se pode chamar assim, com termos importantes para começar a entender as questões de gênero e de orientação sexual. Transsexual. Indivíduo que não se identifica com a identidade de gênero que lhe foi designada no nascimento e que busca a transição para o gênero oposto por meio de cirurgia de redesignação sexual ou de hormonização. Transgênero. Pessoa que se identifica com uma identidade de gênero ou expressão de gênero que difere do sexo biológico ao qual pertencem. Não passaram por interferência médica nem hormonal. Travesti. Indivíduo que expressa um gênero diferente do que lhe foi designado ao nascer. Na maior parte dos casos, é uma expressão do feminino em pessoas do gênero masculino e pode ou não incorrer em procedimentos estéticos e cirúrgicos, sem, no entanto, alterar o órgão sexual. Drag queen. Pessoa que se traveste, expressando o gênero oposto ao qual foi designada, com um intuito profissional ou artístico, e tem na performance um componente transgressor. Geralmente, consiste na criação de um personagem com características femininas acentuadas ou dramáticas. Não se trata de identidade de gênero, e sim expressão de gênero. Gênero não binário ou genderqueer. Pessoas que se identificam fora do binarismo homem versus mulher e podem ter diversas identidades de gênero. Bigênera, trigênera, pangênera, multigênera, se identificam como homem e mulher ao mesmo tempo. Demigênera é, em parte, homem ou mulher. Agênera não é homem nem mulher. Gênero fluido transita entre os gêneros, entre outros. Criada pela filósofa Judith Butler, a teoria queer considera gênero algo socialmente construído e que a designação binária ao nascer pela genitália deve ser abolida. Gênero e sexualidade são performances sistêmicas, ou seja, construções sistêmicas da sociedade, mas ambos são originalmente fluidos. Cisgênero. Pessoas que se identificam com o gênero ao qual foram designadas ao nascer. Pansexualidade. Atração sexual por indivíduos de qualquer identidade de gênero ou orientação sexual. Heterossexualidade. Atração sexual por indivíduos do gênero oposto. Homossexualidade. Atração sexual por indivíduos do mesmo gênero. Bissexualidade. Atração sexual por indivíduos tanto do gênero feminino quanto do masculino. Música brasileira em transe. Em outubro de 2015, um vídeo gravado em uma sala de estar com um até então visto como rapaz, negro, usando um turbante estampado, batom nos lábios sob um fino bigode e uma voz estonteante, alcançou a casa de 1 milhão de visualizações em apenas 5 dias. Deixa eu bagunçar você é o verso em Soul Music da canção Zero de Lineker, que provocou uma intensa repercussão tanto no meio da música brasileira quanto nos debates sobre gênero e sexualidade, que está em crescente movimento nos últimos anos. De fato, Lineker faz parte de uma cena musical que veio para bagunçar as concepções de gênero no imaginário social do país, um caminho aberto há 50 anos pelo movimento Tropicália e seus frutos. No entanto, esta cena está inserida em outro contexto político, social e artístico e em novas formas de vivências políticas. Para entender melhor aquilo que esses artistas estão expressando hoje, é preciso voltar os olhos para o tempo passado. Em meados dos anos 1960, Ney Matogrosso fez uma de suas primeiras apresentações como cantor de MPB em um festival organizado por estudantes universitários em Brasília, com o intuito de se contrapor ao regime militar. Por não corresponder ao comportamento engajado que o público de esquerda esperava dos artistas naquela ocasião, Ney foi hostilizado com palavras de cunho homofóbico. Aquela esquerda se incomodou quando ele soltou a voz num timbre considerado feminino, e Ney chegou a parar a música para responder a um rapaz que gritou "Bicha!" em meio ao show. Pouco tempo depois, ao deparar com Caetano Veloso de cabelos compridos, usando roupa cor-de-rosa, num corpo que parecia não informar o gênero ao qual pertencia, Ney viu uma ruptura estética. Viu ali um lugar do qual poderia partir com tudo aquilo que efervescia artisticamente dentro de si e ir além, nesse sentido, de seus antecessores tropicalistas.
Ney Matogrosso se consolidou como um artista que tinha ultrapassado as fronteiras de gênero impostas pela construção social. Ele subverteu a norma moral de uma época na qual a homossexualidade, até então chamada homossexualismo, era vista aos olhos da lei e da medicina como desvio comportamental. A subversão das concepções de gênero e sexualidade na música não é exclusividade do movimento tropicalista, estrelado por Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil e Maria Bethânia, embora tenha provocado uma grande virada. Também tivemos Dizzy Croquettes, Cláudia Wonder, as chamadas Divinas Divas, batizadas assim depois de ganharem um documentário em 2017, realizado pela atriz e diretora Leandra Leal, grupo formado por Rogéria, Valéria, Jane de Castro, Camille K, Fujica de Holiday, Heloína, Marquesa e Brigitte de Búzios, consideradas a primeira geração de artistas travestis no Brasil. Nas décadas seguintes, as cantoras Marina Lima, Cássia Eller, Martinália, Leci Brandão, só para citar alguns nomes, ocuparam essa cena musical. Embora muitas vezes tais artistas não assumissem diretamente uma postura de subversão à norma de gênero, isso esteve nas entrelinhas das performances, do figurino ou nas letras das canções. É fato que muitos dos novos artistas atualizam questões tanto estéticas quanto comportamentais levantadas pelo tropicalismo. O grupo As Bahias e a Cozinha Mineira, por exemplo, traz o disco Bicha, 2017, 40 anos depois que Caetano Veloso lançou Bicho, 1977, álbum que traz uma pulverização dos limites de gênero em sua simbologia. Um estudo que se aprofunda nessa ligação, talvez umbilical entre Tropicália e a nova cena musical, é do pesquisador Renato Gonçalves com o livro Nós Duas, de 2016, e outros artigos correlatos. Na última década, ganham força no Brasil os estudos queer, tendo como sua principal referência a filósofa norte-americana Judith Butler. No entanto, teóricos nacionais, trans e cis avançam em estudos voltados para a realidade brasileira em relação à população LGBTQI, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros, travestis, queer e intersexo. Traduzindo o conceito queer para transviado, por exemplo, com todas as especificidades que a realidade nacional demanda. Entre a teoria e o cotidiano, a academia e as ruas na última década, vemos germinar e se consolidar uma nova linguagem musical, comportamental e estética. Dois fatores que possibilitaram a efervescência de novos artistas dessa cena musical, sem dúvida, foram a internet e a produção musical independente. As redes sociais digitais possibilitaram ferramentas de marketing e produção essenciais para o surgimento da cena musical independente. Hoje, muitas casas de shows adotam o critério de número de seguidores de determinado artista para contratá-lo. A matemática de likes e players no Facebook e outras mídias digitais determinam a que lugares um determinado artista consegue chegar. A internet aproxima o público do artista a ponto de compartilhar sua intimidade, de se sentir parte daquilo. Sem falar no salto de proximidade entre estar na web e chegar até as mídias tradicionais. Utilizando as ferramentas cada vez mais atualizadas de comunicação instantânea, artistas de todo o país encontram espaço na indústria fonográfica brasileira. A cena independente paulistana, surgida nos anos 2010, tem posição privilegiada nesse movimento musical, em decorrência de processos econômicos e de políticas culturais como o PROAC, editais, pontos de cultura e incentivos estatais no país nos últimos 15 anos, especialmente realizados durante os anos de governo Lula, gerou-se uma abertura no sistema para o surgimento dessa cena independente. São Paulo centraliza oportunidades à sustentação e divulgação de trabalhos musicais autorais sem a interferência das grandes gravadoras. Também é um espaço privilegiado de encontro de diversas vertentes estéticas. Por isso, na história dos artistas a seguir, veremos a frequência da migração para a capital paulista como uma maneira de desenvolver a carreira independente. Essa cena musical atual, que vem desconstruindo o conceito de gênero no palco, levanta questões que interseccionam também raça e classe, questões como identidade, ocupação de espaços privilegiados, feminismo, a luta contra o machismo, contra o racismo e contra as opressões do Estado e das religiões, que também estão em pauta.
No decorrer do audiolivro, você terá contato com experiências múltiplas e muito doloridas que levaram esses e essas artistas a chegarem onde estão. Esses artistas subvertem as fronteiras de gênero, transitando entre o espectro masculino e feminino ou adotam um visual andrógeno, assim como também assumem abertamente sua identidade de gênero e orientação sexual, diferentemente de seus predecessores. Trata-se de um movimento que não foi programado por uma reunião de artistas ou pensadores. É um movimento espontâneo que pipoca por todos os lados, da margem para o centro, e não tem meias palavras ao colocar o dedo na ferida da sociedade. Provocam a ocupação dos espaços conservadores como mídias tradicionais, grandes locais de shows privados ou públicos e tensionam o sistema. Ou o sistema, como abreviativo de cisgênero, que é patriarcal, heteronormativo e branco. Suas composições apresentam letras de músicas que falam direta ou indiretamente sobre o corpo, as possíveis identidades, a diversidade cultural, sexual, racial e de crença. Rompem com o amor heteronormativo, centrado no sexo oposto do eu lírico, quando cantam o amor, o tesão, a paixão pelo mesmo sexo. Incentivam com suas posturas no palco ou com aquilo que expressam na fala o empoderamento de parcelas da população com as quais se identificam ou que se sentem comprometidas a abraçar a causa. É um movimento crescente, aglutinador, que está, sobretudo, reinventando a MPB, o rap, o funk, o pop. A complexidade está no fato de não se tratar de música panfletária, mas o discurso vem somado a novas musicalidades, de profundo valor e investimento estético. Vivemos num tempo em que os cânones da música brasileira são confrontados por parte de seu público, caso suas letras tragam quaisquer referências opressivas, machistas ou racistas. A popularização do acesso às expressões artísticas fez também com que nada mais passasse impune a uma reflexão, e isso chega ao artista diretamente, gerando alguma reação. Hoje não dá para falar dos artistas da nova música brasileira sem confrontar as questões de gênero. Este novo momento resvalou até mesmo no sertanejo universitário, espaço que até pouco tempo era privilégio masculino e hoje tem à frente um grande grupo de mulheres. No entanto, diferentemente do sertanejo universitário que ocupa parte privilegiada na indústria fonográfica, nas grandes gravadoras, rádios e na mídia em geral, artistas de outros ritmos têm destaque por sobreviverem na indústria cultural tanto de forma independente quanto em meio às pautas que levantam. É comum a arte se posicionar diante das questões da sociedade. Foi como nasceram muitas das mais importantes canções do repertório da música brasileira. Assim ocorreu no período da ditadura militar, e é assim hoje, enquanto vivemos sob uma sombra crescente de conservadorismo e fascismo. No entanto, o que parece haver de novo é a potência com a qual esse movimento interage com o público, representa e é representado, apesar dos limites que a representatividade tem em não alterar as estruturas. Hoje, é possível ouvir uma artista trans e travesti em um programa da mídia de massa, sem que esteja ali ocupando um lugar de chacota ou de exótico. O mesmo programa de TV que consegue alcançar milhares de salas de estar em lugares nos quais o ativismo político ou a academia não chegam e que podem gerar tensão, debate, representação, inspiração, fortalecimento. E isso é mérito da luta de militâncias diversas, LGBTQIs, feministas, negras, interseccionais, que lutam para que todos os corpos, em todas as suas complexidades, ocupem e transformem os espaços hegemônicos. Nesse movimento, a performance no palco voltou a ter um grande peso, depois de uma fase da música popular brasileira feita de voz e violão. Isso porque a centralidade do debate está no corpo, nas potências e possibilidades do corpo como instrumento político por ter sua liberdade policiada a todo tempo. Este audiolivro busca trazer a perspectiva de alguns artistas de contextos sociais diversos e de diferentes estilos musicais. Hip hop, rap, MPB, soul, funk, jazz, pop, pop rock, etc. Da quebrada à roça, do Nordeste à metrópole paulista, do centro à periferia, eles trazem a marca da diversidade com um laço em comum. Estão falando de comportamento, liberdade sexual e, ao mesmo tempo, da não objetificação de seus corpos. Para uma pessoa LGBTQI, viver é uma batalha diária e, no caso de pessoas negras e periféricas, acrescenta-se mais um peso.
Isso sem falar das invisibilizações conferidas a mulheres lésbicas ou bissexuais e homens trans dentro do próprio movimento. O Brasil é o país onde mais se mata LGBTQIs no mundo. Segundo uma pesquisa da Rede Trans Brasil e do Grupo Gay da Bahia, GGB, o ano de 2016 somou um total de 144 mortes. No primeiro semestre de 2017, o valor subiu 18% em relação ao registrado no mesmo período do ano anterior. Uma pesquisa do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos divulgou que o índice de tentativa de suicídio entre jovens LGBTQI é 4 vezes maior que entre jovens heterossexuais, apontando para a vulnerabilidade emocional e psicológica a qual estão sujeitos. A violência não é apenas física, pois um dos impedimentos para a existência de pessoas LGBTQI é a dificuldade em conseguir um emprego formal. Não é novidade que para os transgêneros e travestis, o mercado de trabalho é uma barreira. São relegados aos subempregos ou à prostituição. A arte sempre foi um dos poucos espaços em que principalmente pessoas trans e travestis podem se fazer visíveis e valorizadas, ainda que em lamentáveis casos seja apenas entre o camarim e o palco. É apenas uma pequena fração das possibilidades a qual toda e qualquer pessoa deveria ter acesso. Pessoas trans e travestis lutam diariamente para existir. Mesmo aclamadas como divas do palco, ainda assim não escapam da transfobia, do machismo e do racismo, pois a indústria cultural é ainda formada por homens cis, brancos e de classe média e alta. Numa luta por representatividade, esses artistas estão desafiando as grandes mídias, a indústria da beleza e a produção de discursos. A publicidade tem levado pessoas fora do padrão às suas propagandas e tem tentado angariar novos públicos consumidores com a pauta da diversidade. É muito claro que o movimento do mercado é também de absorver a cena e transformá-la em produto. No entanto, estamos falando de agentes, sujeitos ativos, artistas cientes de suas potencialidades políticas e que veem na grande mídia não só a possibilidade de existir, mas também de confrontar a hegemonia branca heteronormativa pelo campo simbólico. Esse movimento musical, que na cena norte-americana é chamado de queer, no Brasil já foi chamado de MPB trans pelo jornalista e político Jean Willis e de movimento transviado por outros pensadores. Alguns dos artistas entrevistados o chamam de MPBO, do termo francês beau, belo ou MP bicha. Há muitos outros que preferem não nomear essa cena. A realidade é que ninguém aqui quer se colocar dentro de uma caixa, de algo que possa defini-los de fora para dentro. Uma coisa é certa, a cara desse movimento é um prisma, tão disposta a refletir diversas faces e cores quanto o arco-íris da tradicional bandeira LGBTQI. Transversal, transformador, transcultural, transgressor, transverso, em verso e refrão, essas figuras estão transformando a música brasileira e, quem sabe, podem transformar você, ouvinte, também. Não guardo a pretensão de nomear o movimento, mas transmito, no decorrer do audiolivro, o que pensam os protagonistas sobre a história que estão construindo. Raquel Virgínia, Vento Forte. Fui registrada como Rafael Cássio Vitor ao nascer em 1989. Há muito tempo eu tenho posicionamentos femininos na minha vida. Sempre estive em um lugar que não necessariamente era meu. Se eu estava assistindo a uma novela, por exemplo, o lugar que eu me colocava era o da mocinha ou qualquer outro personagem feminino. Minha linha de identidade sempre foi dentro dessa visão do que é feminino e do que é masculino. Sempre gostei dos gestos femininos, dos ambientes femininos, mas não no sentido de admiração, e sim no sentido de ser aquilo. Queria fazer aquilo que as minhas primas faziam, discutir sobre cabelos, conversar sobre os meninos. Por muito tempo, minha sensação era de ser gay, o que eu não queria admitir, justamente porque ser trans não era um lugar possível para mim. Não era isso. Nunca olhei para uma trans e disse para mim mesma, acho que sou trans. Nunca olhei para uma travesti e disse, acho que sou uma travesti. Eu tinha isso com as mulheres cis. Não existia para mim essa referência de ser um outro, essa possibilidade de ser uma mulher trans. Mas quando entrei no meu processo de transição, eu sabia que estava ali, no próprio processo de transição. Foi acontecendo aos poucos e era como uma natureza que tinha de brotar.
Não raciocinava sobre onde ia dar. Não vão me enlouquecer. Comecei usando shortinhos. Quando me vi em 2011, estava usando shortinhos para o carnaval, para uma festa, para ir à faculdade. Usava para ir à Universidade de São Paulo, à Faculdade de História. Ao passo que é um ambiente catedrático, é também de alguma forma libertador, tem suas fendas abertas. Era um privilégio poder usar minhas roupas naquele lugar, o privilégio de poder me afirmar naquele espaço. Conforme vinha o processo de transição, eu me munia de articulação política, de argumentação, o que me trouxe movimentos muito libertadores. A princípio, foi a coisa mais difícil que me aconteceu. Minha avó com câncer foi tão difícil quanto esse processo de transição, por exemplo. Um processo muito solitário. Eu tinha amigos que apoiavam, mas era maior a sensação de estar ridícula o tempo todo. Isso foi uma constante. Parecia que eu estava fazendo papel de ridícula. Era um processo. Estava nascendo uma identidade, nascendo uma proposta de vida. Essa proposta continua solitária, mas naquele momento era absurdamente solitária. Não tinha ninguém para acudir, e ainda mais morando sozinha. Tudo começou comigo morando só. Então, eu era agredida o dia inteiro. Por todo lugar onde eu ia, deparava com várias pessoas falando mil coisas. As pessoas riam. Em todo lugar onde eu entrava, eu era o assunto. E como eu voltava para casa depois de passar por tudo isso sozinha? Essa situação talvez tenha sido a pior e a melhor coisa que me aconteceu, porque cresci muito como ser humano. Tudo em mim ficou mais forte. Eu disse para mim mesma, não vão me enlouquecer. A anedota fundamental do meu processo de transição foi quando eu estava viajando pelo Rio São Francisco. Fui fazer um mochilão. Era o começo do processo. Gruta Bruta. Estava eu e a Tica, uma grande amiga, em 2012 nessa viagem. Compus muitas músicas do disco Mulher, de 2015. A canção Lua, A Lavadeira Água. Essa última eu escrevi numa cidade chamada Manga, em Minas Gerais, e terminei em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Essas cidades pelas quais passamos não eram turísticas, e eram lindas. Estávamos numa cidade chamada Piranhas, em Alagoas, à beira do Rio São Francisco, conversando com os pescadores. Eles me perguntaram qual era o meu nome, qual era a minha graça. Respondi que era Rafael, e me disseram que... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.